Isso é um dos exemplos, tá? Começa a anotar todos os dias 3 coisas que você, o que eu tenho que fazer para ter esse autocontrole, para ser uma pessoa emocionalmente inteligente. Bom dia, meus amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Camille Nakarato. Eu mostro aqui minha rotina em Nova York. Trago aqui também dicas, mostro a minha realidade do dia a dia. Então, eu já convido a você que é novo aqui para se inscrever e fazer parte da minha jornada, da minha vida, das minhas aventuras, que são muitas, tá? E que está só no início. Mas também, além de mostrar lugares, a minha rotina, o que eu faço e compartilhar a nossa vida aqui em outro país, eu gosto também de compartilhar dicas, formas de você atingir a sua melhor versão. Porque eu sou muito sobre isso, entendeu, gente? Eu gosto de sempre me autodesafiar, me tornar uma melhor versão e tá sempre melhorando, né? Por isso eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês melhorem e sejam sua melhor versão junto comigo. Então, assim, lembra que a gente falou no vídeo anterior, anotar tudo? Eu anotei aqui tudo que eu quero falar com vocês, a minha linha de pensamento, o que eu quero compartilhar com vocês, de uma forma bem espontânea, sem sentar e começar a falar na sua cabeça, porque depois de um determinado tempo, o cérebro ele já começa a desperdiçar, né? Ele não presta mais atenção. Então, durante o vídeo, eu vou compartilhar com vocês dicas de como se tornar essa pessoa que você sonha. Aí você fala pra mim, Camille, eu não tô preparada, eu tenho que me preparar ainda pra fazer, pra conseguir me tornar essa pessoa. Não, gente, infelizmente, você não vai se sentir pronto, tá? Você não vai se sentir preparado. Você vai ter que agir, você vai ter que ter uma ação antes de se sentir preparado. Quando eu comecei aqui no YouTube, eu não estava preparada, tá? Mas eu sabia que eu tinha um sonho, que eu sempre gostei de trabalhar com comunicação. O meu forte era comunicar com as pessoas. Eu consegui chegar aqui até os Estados Unidos me comunicando. Quando eu fiz a minha entrevista com a imigração, eu tinha uma boa comunicação de forma que eu passei segurança para a pessoa, né, no oficial lá da imigração dos Estados Unidos. Ou seja, eu sempre quis melhorar a minha comunicação. Porque, querendo ou não, não só além de comunicar em português, eu tenho que comunicar em inglês. Eu comecei a ver que algumas falhas entre uma língua e a outra estavam acontecendo. Por quê? Porque eu não estava me aprofundando em nenhuma das línguas. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? É que nós sempre temos que nos autodesafiar e melhorar e se tornar alguém que muitas das vezes a gente acha que é impossível, que não é, que não sei o quê. E o que eu fazia muito, vou contar para vocês, porque eu acho que vocês já devem ter visto por aí algo parecido. Então, assim, eu quero mostrar para vocês de uma forma diferente, que talvez isso possa te impactar de uma outra forma, que às vezes a forma que você entrega a informação faz toda a diferença. Essa é a minha palavra favorita. Vocês provavelmente já escutaram muitas vezes eu falando isso. Faz toda a diferença. Então, o que eu quero passar aqui para vocês, gente? Finja até ser. Esse é o conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês. Mas esse finja até ser tem várias informações que você vai
absorver aqui durante o meu vídeo do porquê finge até ser e como fingir até ser e como se tornar essa pessoa, tá bom? O que eu queria falar aqui com vocês, gente, que nas minhas anotações aqui, porque eu tenho estudado muito sobre isso, mas antes de eu ter estudado e ter talvez uma melhor comunicação, a dicção para passar nos vídeos as minhas informações, porque muitas das vezes a gente consegue entender, mas não consegue passar essa informação adiante, principalmente na câmera, né, gente? É igual quando você aprende uma coisa, mas não sabe ensinar, é basicamente isso. Então, aqui, o que eu falo para vocês? Que nós mudamos quando agimos, portanto, até ser isso não é mentiria, é neurociência. Então, basicamente, você está programando o seu cérebro, a sua identidade. Então, todas as vezes que você tem uma ação, o seu cérebro ele está registrando. E essa é a nova identidade que você está construindo. E isso, uma palavra mais técnica, é a neurociência, tá? Então, assim, você finge até ser é basicamente você tendo ações repetitivas que vai começar a reprogramar o seu cérebro a ter uma nova identidade. Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas fingir, não finja. Gente, é basicamente você estar ensaiando para a sua nova identidade, essa pessoa que você quer se tornar. Por exemplo, eu lembro que eu sempre gostei de me vestir bem né, vestir roupas mais elegantes e tal, mas eu sempre achava que as pessoas iriam estranhar ou que ficava estranho, porque era uma coisa que eu não tinha costume. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter uma mentalidade que eu falava assim, gente, se eu quero ser essa mulher importante, né, e tal, eu quero me vestir bem. As pessoas vão me ver de uma forma diferente. Vão me ver como uma pessoa mais séria, uma mulher mais séria, mais, como é que eu vou falar? Mais elegante. Então, eu comecei a me vestir bem, mesmo nos dias que eu sabia que eu tava indo só pro escritório e eu não ia ver ninguém. Eu falava assim, vai que uma pessoa muito importante abre a porta e tem uma proposta para me dar, gente, eu juro por Deus. E assim eu comecei a me arrumar. Aí eu me maquiava, ou se eu não me maquiava, eu colocava um blushzinho, uma coisinha assim, mais para ficar mais bem arrumadinha, entendeu? Isso virou parte da minha personalidade. Hoje em dia é muito normal para mim me vestir bem e me sentir bem. Então, para mim, ir me trocar, ficar elegante é algo que já faz parte de mim. Mas até eu chegar nesse ponto de estar confortável e ser muito normal e saber escolher as roupas. E eu recebo até muitos elogios, pessoas, nossa, se veste muito bem, você é muito elegante, não. E eu fico muito feliz. Mas isso foi um treinamento, foi da noite pro dia, vou me vestir assim, tchau, papai. Não. Foi algo que eu comecei a fingir até ser, né? Eu comecei a fingir que eu era uma mulher elegante até realmente me tornar uma mulher elegante. E eu assistia muitos vídeos, dicas, e querendo ou não, em Nova York, a moda, ela vem muito rápido. Então eu tirei vantagem dessa oportunidade para começar a observar as novas coleções, as cores das estações, enfim. Então é basicamente isso. Isso é um dos exemplos, tá? Eu já expliquei para vocês que fingir até ser é basicamente você ter ações repetitivas que vai reprogramar o seu cérebro a ter uma nova identidade. Então, não é um fingimento, é um ensaio. É você começar a ter ações repetitivas para reprogramar o seu cérebro. Beleza? Entenderam? Essa parte, eu acho que já ficou bem clara, né, gente? Então, se você ter ações negativas repetidamente, você vai se tornar essa pessoa negativa. Se você tiver ações positivas, né? E isso é pra, gente, cada pessoa vai ter que definir quem você quer ser. Uma vez que você conseguiu definir ali quem é essa pessoa que você quer ser, você vai ter que começar a agir de tal forma, né? Como essa pessoa se veste, como essa pessoa malha, fala, enfim. Vamos supor, eu, no caso, quero ser, né, e sou uma empreendedora. Então, se eu sou uma empreendedora e eu olho, né, um estilo de vida de uma pessoa
uma empreendedora ou uma pessoa que é empresária, né? O que eu vejo? A pessoa ela é disciplinada, ela acorda cedo, ela tem um horário para tudo, ela tem determinado horário para fazer o treino, para comer, né? Tem uma agenda. Então, o que eu faço? Eu tenho horário para acordar, eu tenho horário para malhar, eu tenho a minha agenda programada, né? Para as minhas tarefas. Enfim, eu me visto bem, eu me visto de uma forma mais elegante, eu trabalho em cima do meu intelectual, então eu leio livros, eu assisto, escuto podcast, né, para melhorar intelectualmente. Enfim, é isso que basicamente para uma pessoa que você decide que você vai ser e você começa a agir como tal. E aí, para as pessoas falar, ah, tá, beleza, nossa, anota lá, esse tipo de pessoa, eu quero ser uma atleta. Aí essa atleta, ela faz isso, tudo que uma atleta faz. Só que no início eu sei que a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Aí o que você faz? Você começa a anotar todos os dias 3 coisas que você conseguiu fazer durante aquele dia que te aproxima dessa pessoa que você quer se tornar, né? Então, no caso, eu quero ser uma empreendedora. Então, um dos exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia exata do que eu tô falando, tá, gente? Do que é fingir até ser, é que, por exemplo, para você ser uma empreendedora de sucesso, você tem que lidar com rejeição, você tem que lidar com a falha, né? Com você talvez perder ou ganhar, né? Então isso vai fazer parte do processo de uma empreendedora de sucesso. Até ela conseguir chegar onde ela quer chegar, ela tem que ter um emocional, né, em dia, ela tem que ter uma inteligência emocional, um autocontrole, né? E aí o que eu tenho que fazer para ter esse autocontrole, para ser uma pessoa emocionalmente inteligente? Eu tenho que investir no meu autoconhecimento. Então, o que eu faço nas manhãs? Eu entro aqui no meu diário, né, para colocar aqui tudo aquilo que eu acho que na minha inteligência emocional eu estou falhando, né, que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Aí, o que eu faço? Eu estudo, eu invisto no meu autoconhecimento. Por quê? Porque, como uma empreendedora, eu quero me tornar alguém que tem autocontrole, né? Que sabe agir melhor quando as adversidades vão chegar, né? Porque sempre vai ter um desafio, sempre vai ter uma pessoa ou alguém ou algo que vai mexer com as suas emoções. E se você não tiver uma inteligência emocional, você acaba desistindo ou agindo de uma forma muito frustrada, né? Sem entender por que aquilo está acontecendo. Agora, se você é uma pessoa que está preparada emocionalmente, que é uma pessoa inteligente, você vai entender que é uma das adversidades que vai acontecer, desafios que vão acontecer ao longo da sua jornada. Pessoal, para mim que quero uma pessoa com muita disposição para cumprir com todas as tarefas, né, do dia a dia, de trabalhar em 2 lugares, né, eu preciso o quê? Condicionar o meu físico, a minha mente. Então, não só ter um bom emocional, uma inteligência emocional, o meu corpo tem que estar preparado fisicamente, né, também, para eu dar continuidade às minhas tarefas do dia a dia. Então, assim, vim para academia virou mais do que um resultado de beleza, de estética. Também o resultado de ter um bom condicionamento, de ter energia, né, para o dia inteiro, estar disposta energicamente, fisicamente, para dar segmentos com boa qualidade às minhas tarefas, à minha agenda, que é cheia, que tem várias coisas a fazer, não só na empresa, como em casa, cuidado com a família, enfim. Então, eu sempre venho para academia de segunda a sexta. Aos sábados eu faço yoga, né? Para trabalhar na minha respiração. Depois eu vou falar sobre isso também. Mas lembrando para vocês que a repetição vai reprogramar o seu cérebro e te dar uma nova identidade. Então, é isso. Gente, eu acabei de chegar aqui em casa, são 3h53 da tarde, né? Que o horário militar é às 15h53 da tarde.
o horário, a gente não tem um horário militar, né, então é 3 da tarde, 3 da manhã, enfim. Mas eu queria dar continuidade no vlog. Hoje tá sendo um dia muito corrido para mim, entre as, né, reuniões e trabalho lá do escritório, eu não poderia deixar de cumprir com a minha agenda, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar de fazer o vlog e trazer o conteúdo para você, né, do vídeo de sexta-feira. Hoje é quarta-feira, mas o vídeo ele é editado na quinta, né, para ser entregue na sexta-feira. Então, às vezes eu tenho que cumprir a agenda do escritório e também fazer os vídeos, tentar encaixar os dois no mesmo dia, né, que às vezes eu não escolho, eu tento não programar certas coisas no dia que eu vou fazer os vídeos, mas às vezes é inevitável. Então assim, ó, estou com a minha roupinha de trabalho, então vocês vão ver, né, que haja como tal, né, finge até ser. Então assim, eu quero ser uma empreendedora, né, uma mulher entrepreneur, eu tenho que agir como tal, eu vou me vestir como tal, eu vou me comportar como tal, eu vou malhar como tal, eu vou comer como tal. Então é isso, gente. Mas eu queria falar sobre as emoções, né? Que a emoção, ela não vai ser o ponto de partida, né? Ela vai ser a consequência. Ou seja, primeiro você vai ter a ação e depois o sentimento, né? As emoções vai ser uma consequência. Tava ventando demais lá fora, né? E aí tava me distraindo. Também as pessoas, né, carro, enfim, aí acaba que rouba a minha concentração, né? Eu queria concluir a questão da emoção lá, né, gente? Você age, com isso o seu cérebro aprende com essa ação, né? E só então a emoção surge. Ou seja, você vai lá, às vezes você não dá conta de andar, mas você pode engatinhar, né? Você se arrasta. Gente, eu vou falar, teve decisões na minha vida que eu tomei e que eu não estava preparada, mas que ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que fazer algo para dar o primeiro passo, porque senão eu nunca ia tirar do papel. Então, assim, eu falo que eu fui arrastada, né? Que eu me arrastei porque eu não dava conta nem de engatinhar, quanto mais andar. E depois que eu dei, né, que eu tive a iniciativa, né, que eu tive a ação, o meu cérebro começou a registrar e aí então eu comecei a me sentir mais preparada, né, mais confiante ao longo do processo. Então, o que quer que seja aí o seu plano, o seu desejo, né, você não tem que esperar estar emocionalmente preparada, gente. Isso vai ser ao longo do processo. Então, coloca na sua cabeça aí, você quer talvez tornar uma pessoa mais saudável, você tem que, por mais que você, eu tenho que preparar, então eu vou assistir vários vídeos, eu vou comprar roupa, eu vou... Às vezes você só indo, né, chegar aí para academia, às vezes você malhar 20 minutos, isso já é um ponto de partida, né? Você todos os dias, ou talvez 3 vezes na semana, começa com objetivos pequenos, seu cérebro ele vai registrar e ele vai começar a construir uma nova identidade, tá? E aí você vai estar no processo de construir uma pessoa mais saudável. E aí com isso você vai querer também, eu quero comer mais saudável, né? Aí você vai também ter escolhas diariamente que você vai poder escolher para se tornar essa pessoa mais saudável. Aí o seu cérebro vai registrar. E aí isso vai tornar um estilo de vida, né? Vai se tornar a sua identidade, vai ser parte de você. E não vai ser mais um sacrifício, não vai ser algo que você vai ter que se sacrificar tanto, se sentir exprimida, talvez é a palavra, ou sufocada, porque você tá fora da sua zona de conforto, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que abraçar o desconforto, porque o desconforto, ele é só no início. Depois que o seu cérebro registrar e fazer isso a sua identidade, você vai começar a se sentir mais confortável, mais confiante, as suas emoções vão te fazer sentir, motivada, eu tô gostando por causa disso, por causa daquilo. E isso que eu tô usando aqui é só um dos exemplos, né? Eu usei um exemplo que eu gostaria de ser uma mulher empreendedora, de ter a minha própria empresa. Eu estou começando do zero agora, minha própria empresa, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para a empresa do meu marido, né?
Mas eu sei que a gente precisa se tornar essa pessoa para poder assumir o compromisso, a responsabilidade de dirigir uma empresa, né? Que não é uma coisa fácil, mas ela é mais difícil quando você está no início, né? Quando você está ali no desconforto, fora da zona de conforto. Então, assim, você começa a adquirir habilidades, né? Hábitos que faz você se tornar essa pessoa. Então, o que eu faço diariamente? Eu finjo até ser, né? Eu tenho hábitos, eu tenho ações diariamente que me incorpora, né, que me ensaia para essa posição que eu estou buscando. Ai, gente, até sentei aqui porque eu tô cansada, viu? Nossa, hoje foi um dia corrido demais. Minhas costas estão até doendo. Mas enfim, dando continuidade, né, à nossa conversa, é basicamente isso, gente. A identidade é uma decisão. E no início vai parecer ridículo. E aí eu te dou outro exemplo que como foi ridículo para mim no início é quando eu decidi falar inglês. Quando eu cheguei aqui, eu não falava inglês, mas eu já tinha tentado de alguma forma ter, né, algum acesso, né, uma ideia do inglês antes mesmo de vir. Então eu lembro que eu estava em casa, eu começava a cantar as músicas em inglês, eu usava as legendas, né, que a gente fala aqui, lyrics, e era, gente, era engraçado. E eu lembro que às vezes os amigos do meu irmão estavam lá, eles ficavam assim, gente, que mulher louca, o que ela tá fazendo? Ela tá delirando, né? Mas na verdade, eu estava fingindo antes de ser, né? Eu estava ali tentando fingir que eu cantava inglês, que eu falava inglês, só que não, né? Eu não falava nada, eu não estava nem entendendo o que a música estava falando, mas eu estava fingindo, então eu estava cantando lá, tentando pronunciar as palavras que eu nem mesmo entendia, mas eu estava fingindo. E aí quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu não conseguia conversar com as pessoas, só que eu não ia ficar muda, ficar calada e não interagir, né? Porque eu não sabia falar. Aí o que eu fazia? Eu tentava de alguma forma comunicar com essas pessoas, né? E, tipo, eu lembro que eu sabia algumas palavras, mas eu não sabia conectar, tipo, eu não sabia formar uma sentença. E aí o que eu fazia? Eu ficava assim, go there, house, eu falava, tipo, várias palavras, mas, tipo, não tinha uma conexão. E eu lembro que tinha algumas pessoas que tinham paciência de ter aquele diálogo comigo e outras não. E hoje em dia eu vejo, assim, que talvez eu não teria uma paciência para, talvez, né, não sei, para ter uma conversa longa e dialogar com uma pessoa que não conseguia se expressar nessa língua. Então, gente, dei aqui vários exemplos, né, de como fingir até ser, e não é uma coisa tão difícil, porque às vezes a gente vê aqueles vídeos que a pessoa senta ali, né, tão séria, e te fala, você tem que fingir até ser, você tem que agir como tal, você tem que falar, mas aí quando você dá exemplos, né, às vezes do dia a dia, de coisas que eu já fiz, que eu tive o resultado, talvez você consiga ver de uma outra forma. Então, assim, a identidade, ela é treinável, né? Então, você pode aí todos os dias começar a treinar um ensaio, né? Daquela pessoa que você quer ser no futuro e não vai ser ridículo, pode ser... E assim, gente, as pessoas não estão preocupadas com o que você está fazendo, né? Às vezes a pessoa pode perceber uma coisa ou outra, mas no geral as pessoas estão sempre ocupadas ali com o dia a dia delas, com os problemas delas. Então, assim, não vamos ficar muito preocupados com o que as pessoas vão achar. Se elas vão achar ridículo, se elas vão achar que você, nossa, nada a ver, o que ela está fazendo? Para que você se sinta envergonhado, né? E você acha que talvez você não teria coragem porque você fica com medo da aprovação do outro. Mas eu acho que é besteira, tá? Você tem que focar em você mesmo e não preocupar muito com que o outro tá prestando atenção ou não, que, como eu te disse, a maior parte ele não está preocupado, não está tentando prestar atenção, não está prestando atenção. Enfim, mas é isso, galera. Vamos fingir até ser. Fake it until make it. E ó, eu poderia ficar aqui
o dia inteiro tentando falar para vocês vários exemplos na minha vida que eu tive que fingir até ser, né? Então, assim, várias situações. Eu vou dar mais um exemplo aqui, tá, gente? Porque eu continuo dando vários exemplos, porque eu quero que entre na cabecinha de vocês e que vocês realmente levem isso para a vida de vocês e vocês se sintam bem e sejam bem-sucedidos naquilo que você se propõe, né? Quando a gente faz a entrevista lá, né, lá na imigração, por exemplo, a gente tem que fingir que a gente vem de uma família bem estruturada financeiramente, né, para que você possa vir nos Estados Unidos, ainda mais na idade que eu tinha, 21 anos, então era assim, considerado bem jovem, e então eu tive que passar ali que a minha família tinha uma estrutura financeira muito boa e que eles poderiam me sustentar financeiramente aqui em outro país, né, e enfim, para que eu pudesse vir. Mas, para muitas pessoas, eu vejo que elas têm dificuldade, elas se sentem nervosas, acabam mentindo, acaba inventando demais, né? E aí eles conseguem perceber, eles são pessoas que fazem isso todos os dias. Isso é a profissão deles. Então, quando a gente acha que a gente vai conseguir enganar as pessoas, criando uma história mirabolante, completamente diferente do que é, realmente eles vão conseguir distinguir se é uma mentira ou não. Então, na minha situação lá, eu não menti completamente, né? Mas eu tive que fazer, eu realmente vim para estudar e, né, a minha avó, aquela história que eu já contei num outro vídeo anterior, só que eu tive que passar uma imagem de uma menina confiante, que veio de uma família financeiramente bem estruturada, então eu tinha uma autoconfiança, né, uma autoestima elevada, que eu me sentia que eu era, como é que fala? Eu merecia estar ali, que eu merecia ter o meu visto. Entendeu? Então eu tive que fingir ali que eu era aquela patricinha. Eu lembro que a minha advogada falava assim, ó, finja que você é uma patricinha, vai bem arrumada, vai toda chique, para que eles olhem para você e falar, essa patricinha está indo estudar e depois vai voltar para casa, vai voltar pro papai, pra mamãe, pra vovó e não vai aguentar ficar muito tempo. E foi isso que eu fiz, gente, entendeu? E aí eu consegui 5 anos de visto de estudante. É isso, meus amores. Confie em vocês mesmos. Finjam até ser. Tenha hábitos que vai te levar à pessoa que você queira e que você está buscando se tornar, tá? Não deixa de colocar ação, né, nas coisas que você deseja. Às vezes você não vai estar preparado, mas você vai agir da mesma forma, né? Eu falo muito isso. Se você não aguenta caminhar, se arraste, meu amor, dá um jeito. Mas vai, só vai. Tá bom, meus amores? Um beijo. Thank you. Obrigada por tudo. Meu cachorro, quando eu falo thank you, ele acha que eu vou embora, né? Sabe quando a pessoa vai despedir e fala thank you? Aí ele acha que a gente tá saindo. Ele é muito engraçado. Não sei se já viu os gatilhos do cachorro, tipo tchau, se eu falar bye, ele já fica assim. Ele tem problema ele não gosta de separar, né? Separation anxiety. Não sei como é que fala em português. Enfim. Mas é isso, meus amores. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever, comente o que vocês acharam, quais são as suas dúvidas, que vai ser meu prazer em poder responder, em, né, esclarecer as suas perguntas e poder ajudar de alguma forma, né? Que o meu intuito aqui é agregar na vida de vocês. Vocês agregam na minha vida. Por que vocês agregam na minha vida? Porque vocês talvez tenham uma informação, ou vocês tenham uma crítica construtiva, ou eu busco, né, melhorar a cada dia, não só por mim mesma, mas poder agregar na vida de vocês, tá bom? Então fica com Deus, um beijo, tchau e até a próxima. Bom dia, meus amores. Agora são 6 horas da manhã. Tô indo aqui na minha aula de pilates que vai começar agora às 6h15. Ontem, né, eu queria ter continuado vlogar e fazer as outras coisas, mostrar pra vocês minha rotina da noite, mas realmente, gente, eu tava no meu limite. Eu tive um dia, sabe quando um dia que
exige muito do seu psicológico e também físico. Então, assim, eu precisava me desligar. E então eu acabei que eu falei, gente, eu vou terminar de vlogar no outro dia, né? Compartilhar aqui as coisas com vocês, porque ontem à noite não dava para continuar. Então, vou dar continuidade aqui com vocês, né? Pro vídeo também não ficar muito curto. Ontem a gente conversou sobre fingir até ser. Então, assim, eu vou mostrando pra você tudo que eu vou fazendo, né, pra me colocar dentro desse papel, dessa pessoa que eu quero ser e que eu sou, enfim, que é uma construção, né? Uma das coisas, assim, que eu faço é yoga, pilates, né? Eu tento acalmar a minha mente, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Tenho muita energia. Então, eu tenho que buscar formas saudáveis de usar a minha energia. Usar a minha energia ao meu favor. Então, por isso que logo de manhã eu já acordo, eu já uso, né? Eu já uso a minha energia, já vou malhar, né? Vou exercitar o meu corpo e minha mente. E por isso que geralmente dou início ao meu dia com as minhas leituras. Mas como hoje, como o Pilates ele começa muito cedo, e hoje é meu primeiro dia de volta ao Pilates, depois da cirurgia, né? Que eu tava fazendo Pilates até lá no Brasil, até bem antes da minha cirurgia, mas eu tive que esperar a liberação do médico. Para quem não sabe, eu tive uma cirurgia, né, no mês de agosto, então, para então voltar. Então é isso, meus amores. Vou ali, né, fazer o meu Pilates, começar meu dia bem. É quinta-feira, quintou, e vamos pra cima. E vambora. Bom dia com alegria. Meu malho fica empolgado. Agora vamos preparar o café da manhã e fazer minhas orações e trabalhar. Não pode sair de casa trabalhar sem fazer minhas orações. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Como tem sido uns dias mais corridos pra mim, eu não consegui fazer, né, mostrar o meu dia a dia mais detalhado, mas eu tentei trazer pra vocês um pouquinho, né, da minha linha de pensamento, enfim, conteúdo que pode acrescentar aí no seu dia a dia. Mas é isso. Esse final de semana eu vou focar em vlogar mais detalhadamente pra vocês, mostrar minha rotina do final de semana. Vejo vocês semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, muito obrigada por tudo e até a próxima.